Capítulo 7. A formação do homem faz-se com muita facilidade na primeira idade, e não pode fazer-se senão nessa idade. O modo de desenvolver-se do homem é semelhante ao da planta. 1. Do que foi dito, é evidente que é semelhante à condição do homem e à da árvore. Efetivamente, da mesma maneira que uma árvore de fruto, uma macieira, uma pereira, uma figueira, uma videira pode crescer por si e por sua própria virtude, mas sendo brava, produz frutos bravos, e para dar frutos bons e doces, tem necessariamente que ser plantada, regada e podada por um agricultor perito. Assim também o homem, por virtude própria, cresce com feições humanas, como também qualquer animal bruto cresce com as suas feições próprias. Mas não pode crescer animal racional, sábio, honesto e piedoso, se primeiramente nele se não plantam os germens da sabedoria, da honestidade e da piedade. Agora importa demonstrar que esta plantação deve ser feita enquanto as plantas são novas. A formação do homem deve começar com a primeira idade. 1. Por causa da incerteza da vida presente. Quanto aos homens, as razões fundamentais desta necessidade são 6. Em primeiro lugar, a incerteza da vida presente, da qual é certo que se tem de sair, mas é incerto onde e quando. O perigo de alguém ser surpreendido impreparado é tão grave que não se pode afastar. Com efeito, o tempo presente foi concedido para que durante ele o homem ganhe ou perca para sempre a graça de Deus. Efetivamente, assim como no útero da mãe o corpo do homem se forma, de tal maneira que se algum de lá sai com qualquer membro a menos, necessariamente ficará sem ele durante toda a vida. Assim também a alma, enquanto vivemos no corpo, de tal maneira se forma para o conhecimento e para a participação de Deus, que se algum não consegue adquiri-la neste mundo, uma vez saído do corpo, já lhe não resta nem lugar nem tempo para fazer tal aquisição. Uma vez que, portanto, se trata aqui de um negócio de tão grande importância, convém fazê-lo o mais depressa possível, para que se não seja surpreendido pela morte antes de o haver conduzido ao fim. 2. Para que seja instruído naquilo que deve fazer nesta vida, antes de começar a fazê-lo. 3. Mesmo que a morte não esteja iminente e se esteja seguro de uma vida muito longa, deve, todavia, começar-se a formação muito cedo, pois não deve passar a vida a aprender, mas a fazer. Convém, portanto, instruir-se o mais cedo possível naquilo que deve fazer-se nesta vida, a fim de não sermos obrigados a partir antes de termos aprendido o que devemos fazer. Mesmo que fosse do agrado de alguém passar toda a vida a aprender, é infinita a multidão das coisas que o Criador das mesmas coisas fez objeto de especulação. Agradável, de tal maneira que se alguém fosse concedido uma vida tão longa como a Nestor, teria sempre em que a empregar de modo muito útil, investigando os tesouros da sabedoria divina espalhados por toda a parte e adquirindo com eles apoios para a vida eterna. Deve, portanto, desde cedo abrir-se os sentidos do homem para a observação das coisas, pois durante toda a sua vida ele deve conhecer, experimentar e executar muitas coisas. 3. Todas as coisas formam-se muito mais facilmente enquanto são tenras. 4. É uma propriedade de todas as coisas que nascem o fato de, enquanto são tenras, se poderem facilmente dobrar e formar, mas, uma vez endurecidas, já não obedecem. A cera mole deixa-se amassar e modelar, mas endurecida quebra mais facilmente. Uma arvorezinha deixa-se plantar, transplantar, podar, dobrar para aqui ou para ali, mas uma árvore já crescida de modo algum. Assim, quem quer fazer um vencélio deve tomar um ramo verde e novo, pois não pode ser torcido um que seja velho, seco e nodoso. De ovos frescos, chocados, nascem no devido tempo os pintainhos, os quais em vão se esperariam de ovos recessos. O carroceiro ensina o cavalo, o lavrador o boi, o caçador o cão e o falcão a trabalhar. Assim como o homem de circo ensina o urso a bailar e a bruxa ensina a pega, o corvo e o papagaio a falar. Mas escolhem aqueles que são muito novos, pois se tomam os que são já velhos, perdem o tempo. Também o homem. 5. Evidentemente, estes resultados obtêm-se da mesma maneira no homem cujo cérebro, que, como atrás dissemos, é semelhante à cera, recebendo as imagens das coisas que lhe são transmitidas pelos sentidos, na idade infantil, é inteiramente úmido e mole, e apto a receber todas as figuras que se lhe apresentam. Mas depois, pouco a pouco, seca e endurece, de tal modo que nele mais dificilmente se imprimem ou esculpem as coisas, como a experiência demonstra. Daqui a seguinte afirmação de Cícero: as crianças aprendem rapidamente inúmeras coisas.
Assim também as nossas mãos e os nossos outros membros não podem exercitar-se nas artes e nos ofícios, senão nos anos da infância, em que os nervos estão tenros. Se alguém quer vir a ser bom escrivão, pintor, alfaiate, ferreiro, músico, etc., deve aplicar-se ao seu ofício desde os primeiros anos, enquanto a imaginação é ágil e os dedos flexíveis. De outro modo, nunca fará nada de bom. De modo semelhante, portanto, se se quer que a piedade lance raízes no coração de alguém, importa plantá-la nos primeiros anos. Se se deseja que alguém se torne um modelo de apurada moralidade, é necessário habituá-lo aos bons costumes desde tenra idade. A quem deve fazer grandes progressos no estudo da sabedoria, importa abrir-lhe os sentidos para todas as coisas, nos primeiros anos, enquanto o seu ardor é vivo, o engenho rápido e a memória tenaz. É coisa torpe e ridícula um velho sentado nos bancos da escola primária. Ao jovem compete preparar-se, ao velho realizar-se, escreve Sêneca na carta 36. 4. Ao homem foi dado um longo espaço de tempo para se formar, o qual não deve ser gasto noutras coisas. 6. Para que o homem pudesse formar-se ad humanitatem, Deus concedeu-lhe os anos da juventude, durante os quais, sendo inábil para outras coisas, fosse apto apenas para a sua formação. É certo com efeito que o cavalo, o boi, o elefante e todos os outros animais de qualquer tamanho, em um ano ou dois, atingem uma estatura perfeita. O homem, porém, só o consegue em 20 ou 30 anos. Se algum, porém, julgar ter chegado a essa estatura perfeita por um mero acaso ou devido a quaisquer causas segundas, certamente despertará admiração. A todas as outras coisas, Deus fixou uma medida. Só ao homem, senhor das coisas, permitiu passar o seu tempo ao acaso. Ou pensaremos que, relativamente ao homem, Deus tenha concedido à natureza a graça de proceder a passo lento, a fim de que mais facilmente possa realizar a sua formação? Ora, sem nenhuma fadiga, em alguns meses ela forma corpos maiores. Não resta, portanto, nenhuma outra hipótese, senão que o nosso Criador, com ânimo deliberado, se dignou conceder-nos a graça de retardar o nosso desenvolvimento, para que fosse mais longo o espaço de tempo para nos dedicarmos ao estudo, e tornar-nos, durante tanto tempo, inábeis para os negócios econômicos e políticos, para que, durante o restante tempo da vida, e também na eternidade, nos tornássemos mais hábeis nesses assuntos. 5. Permanece firme somente aquilo de que se embebe a primeira idade. 7. No homem, só é firme e estável aquilo de que se embebe a primeira idade, o que é evidente pelos mesmos exemplos. Um vaso de barro conserva até que se quebre o odor daquilo com que foi enchido quando era novo. Uma árvore, da maneira como ainda tem rinha, estendeu os ramos para cima ou para baixo, para este ou para aquele lado, assim os mantém durante 100 anos, enquanto não cortarem. A lã conserva tão tenazmente a primeira cor de que se embebeu que não há perigo de que desbote. Os arcos de uma roda, depois de endurecidos, fazem-se mais facilmente em 1000 pedaços do que voltam a ficar direitos. Do mesmo modo, no homem, as primeiras impressões estampam-se de tal maneira que é um autêntico milagre fazê-las tomar nova forma. Por isso, é de aconselhar que elas sejam modeladas logo nos primeiros anos da vida, segundo as verdadeiras normas da sabedoria. Didática Magna, livro publicado em 1649, o autor protestante assevera com clareza que a metodologia de ensino deve assumir a condução das ações do professor nas instituições escolares. 6. Não educar bem é uma coisa sumamente perigosa. 8. Finalmente, é uma coisa sumamente perigosa não embeber o homem, logo desde os primeiros anos, dos preceitos salutares à vida. Com efeito, porque a alma humana, apenas os sentidos externos começam a desempenhar o seu papel, de modo algum pode estar quieta. Também já não pode abster-se, se não está já ocupada em coisas úteis, de se ocupar em coisas vãs de toda a espécie. E até, dados os maus exemplos do nosso século corrupto, também em coisas prejudiciais, que depois é impossível ou muito difícil desaprender, como advertimos já. Por isso, o mundo está cheio de enormidades, para fazer cessar as quais não bastam nem os magistrados políticos, nem os ministros da Igreja, enquanto se não trabalhar seriamente para estancar as primeiras fontes do mal. Conclusão. 9. Portanto, na medida em que a cada um interessa a salvação dos seus próprios filhos e aqueles que presidem as coisas humanas, no governo político e eclesiástico, interessa a salvação do gênero humano,
Apressem-se a providenciar para que, desde cedo, as plantazinhas do céu comecem a ser plantadas, podadas e regadas e a ser prudentemente formadas para alcançarem eficazes progressos nos estudos, nos costumes e na piedade.